Sejam bem-vindos à terceira aula da Escola de Excelência. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar a aula de hoje comentando sobre por que nasceu a Escola de Excelência. Por que nasceu a Escola de Excelência? Muito se falou sobre o fato de que os cristãos não serem excelentes naquilo que faziam. Muitos cristãos, ao fazerem o que faziam, diziam assim: é para Deus, eu não preciso treinar mais, eu não preciso ensaiar mais, é para Deus, tá bom como está, Ele recebe assim. Contudo, fala para o irmão do lado, se é para Deus, eu preciso fazer o meu melhor. E Jesus nos deu esse exemplo. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Chegando lá, a sua mãe pediu para que ele ajudasse na falta de vinho. Vocês conhecem a história? Jesus pediu para que trouxessem vasilhas cheias de água, e após o milagre levaram o vinho para o noivo e disseram o que? João 2, versículo 10 diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus, ele poderia ter feito qualquer vinho, mas por que ele fez o melhor? Porque ele agia de acordo com a sua origem. E nos céus, repita comigo, nos céus, ninguém faz nada menos do que o melhor. Fala para o irmão do lado, você é o melhor de Deus. Amém? Fala assim, você não é meia boca. Deus não sabe dar um jeitinho. Deus não sabe fazer nada meia boca. E quando Ele age, Ele sempre faz o melhor. E se nós somos embaixadores do seu reino, precisamos entender que Ele espera que as nossas atitudes tenham mais a ver com a nossa origem do que com a terra que nós vivemos. Amém? E qualquer pessoa que trabalhe com excelência se destaca por si só. E no nosso caso é o que Deus espera de nós. Por quê? Repita comigo, porque excelência traz sucesso para a nossa vida. E quando eu falo sucesso, eu falo de cumprir plenamente o que Deus tem pedido para a gente cumprir. Agora, para se alcançar isso, devemos ser pessoas apaixonadas pelo que fazemos. Amém? Por quê? Repita comigo assim, ninguém segue um líder sem paixão. E se liderança é influência, uma das formas de se conquistar influência é tendo um coração apaixonado, um coração em chamas. E nesse momento nós devemos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Eu estou satisfeito comigo? Outra pergunta, eu gosto do que eu faço? Terceira pergunta, eu gosto da minha vida? Não existe como ser completo no nosso chamado se não for a resposta a essas perguntas. Se a resposta a essas perguntas for um não e não um sim. Então primeiro você precisa se amar para depois ser excelente. Contudo, se você não aplicar o que aprende, não há garantias de felicidade, muito menos de excelência na sua vida. Então, olhem para mim, eu fui chamado por Deus para inspirar a sua vida, amém? E eu nunca fui chamado por Deus para construir grandes prédios, eu fui chamado por Deus para construir grandes pessoas, amém? E grandes pessoas sonham grande e vivem o sobrenatural. Os grandes prédios são apenas consequências é apenas uma consequência desse sobrenatural. E a escola de excelência existe para que você veja mais alto e veja além. Vá além do que você imaginou. Porque se Deus é maior que tudo, e se seus sonhos são maiores do que os nossos, nós precisamos viver isso. Uma vez Salomão disse o seguinte, quando ele estava construindo o templo, em 2 Crônicas 2:5, disse assim: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é o maior do que todos os deuses. Amém? Amados, se queremos fazer grandes coisas para Deus, precisamos ser grandes por dentro. Repita comigo, ser grande por dentro. O problema é que muitas pessoas têm quase que raiva de quem progride e de quem cresce por dentro. A questão não é porque alguns crescem e outros não. A questão é que apenas alguns aproveitam as oportunidades. Mateus 5, versículo 44 e 45 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque, olha agora, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou, em outras palavras, oportunidades são dadas para todos. Repita comigo, oportunidades são dadas
a todos. Amados, todos têm acesso à oportunidade ao longo da vida. Então a questão é, nem todos aproveitam as oportunidades. Então não é preciso procurar muito longe a oportunidade, podemos encontrá-la justamente no lugar onde a gente está. Porque as oportunidades existem. Repita comigo: o sol nasce para todos. Frederick Langbridge, o nome desse cara, ele disse o seguinte, esse homem disse assim: 2 homens olham pela mesma janela, um vê a lama e outro vê as estrelas. Uma vez enviaram um homem para um país e para ele vender sapato lá, um país da África. E aí esse homem chegou lá e viu que ninguém usava sapato. Ele olhou e falou o quê? Cara, não dá certo. Ele ligou para a fábrica dele e disse assim: eu vou ter que voltar, porque eu vou falir aqui, ninguém usa sapato. Mandaram um outro vendedor, ele chegou no país, olhou que ninguém usava sapato, ele falou: duplica o meu pedido, eu vou ficar rico aqui. Ninguém usa sapato. O Jorge, acho que foi o Jorge Linhares, comentou sobre um texto, um casal não, 2 irmãos que cresceram tendo o mesmo pai, o pai bêbado, batia em todo mundo, era um péssimo exemplo. Aí um dia resolveram fazer um estudo e viu o que tinha dado desses filhos, depois de grandes, e um tinha se dado muito bem e o outro estava preso. Perguntaram por que estava preso: o que te fez ser assim? Aí ele falou: com o pai que eu tinha, qual outro futuro que eu poderia ter? Foram falar para o outro irmão: o que te fez se dar bem na vida? E o irmão falou: com o pai que eu tinha, o que outra coisa eu poderia ser? Então, amados, repita comigo: oportunidades vêm para todos. Amém? Agora, como discernir as oportunidades da vida? Essa é uma pergunta. Como discernir as oportunidades da vida? E a primeira resposta é: com sabedoria. Escreve aí: sabedoria. Escreve, não fala. É diferente. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Outro texto, Mateus 7, versículo 9 a 11. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, o vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 15. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. Sabedoria é a base para se chegar bem ao fim da vida. Amém? Sabedoria é a base. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Amém? Por quê, queridos? Porque com sabedoria conseguimos escolher as sementes e lançá-las de uma maneira efetiva. Há outro texto que diz, Provérbios capítulo 1, versículo 7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Então vamos lá, sabedoria tem 3 degraus. 3 degraus. Primeiro, devemos saber que valores seguir. 3 degraus no primeiro. Devemos saber que valores seguir. O nosso sistema de valores é criado ao longo da vida pela soma das nossas experiências pessoais, queridos. E daquilo que nos é transmitido por nossos pais, pela escola, pela igreja, pelos amigos, pelas pessoas que admiramos. O meio social pelo qual nós estamos inseridos tem grande poder de influência, e até mesmo comerciais de TV. Então os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes refletem o nosso sistema de valores. Então a primeira coisa de sabedoria: devemos saber que valores seguir. Segundo, devemos saber trabalhar. Mateus 9,13 diz: ide e... Não entendi. Aprendei. Repita comigo bem alto: sabedoria e competência são coisas distintas.
Amados, olha só, uma pessoa competente não é necessariamente uma pessoa sábia e vice-versa. Por quê? Olha o próximo slide. Inteligência é saber como fazer. Amém? Agora, sabedoria é saber o que fazer. São coisas distintas. A competência reside no plano prático, a sabedoria reside no plano filosófico. Uma pode estar próxima à outra, mas as duas não ocupam o mesmo espaço. Um exemplo, um médico pode ser altamente competente para operar um doente, mas não ter sabedoria para lidar com o paciente. Estão entendendo? Então, saber viver é sabedoria. Saber trabalhar bem é ser competente. O nosso objetivo, então, deve ser realizar as nossas tarefas de forma mais segura, eficiente e produtiva possível. Porque a combinação de sabedoria, inteligência e disposição de realizar um trabalho bom ou excelente torna a pessoa um tipo raro de profissional. E, amados, posso te falar? Eu tenho falado muito aqui sobre isso. Se você aplicar tudo que você tem aprendido na escola de excelência na tua vida, você já sai na frente de muita gente. Porque você não tem noção a falta de mão de obra qualificada que há no mercado. Hashtag fica a dica, tá? Tá faltando emprego, tá faltando mão de obra. Que tem emprego, queridos. Quando você é competente e sábio, fala para o irmão do lado, quando você é competente e sábio, as pessoas correm atrás de você. Eu estou falando até de emprego, amém? Terceiro, devemos ter intimidade, grau de sabedoria que a gente está falando ainda, devemos ter intimidade. Isso tem a ver com conhecer a fundo sobre o que interessa saber. Provérbios 27 e 23 diz: procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Um homem chamado John Haggai, autor de Seja um Líder de Verdade, ele conta a história de um empresário americano que queria fazer negócios na Indonésia. Ele chegou na Indonésia, alugou um ótimo espaço no Business Center do aeroporto, ligou para um importante empresário local e deixou o seguinte recado. Olha o recado que ele deixou: aluguei uma sala VIP no aeroporto, venha me encontrar e traga sua esposa. Vamos falar de negócios. Eu tenho até às 17h30 quando sai meu voo para Sydney. E por falta de pesquisa, por falta de sabedoria, repita comigo, sabedoria, no caso aqui, intimidade com a cultura local, ele cometeu 4 erros. Primeiro, o protocolo na Indonésia é ir ao encontro da pessoa com quem quer fazer negócios e nunca mandar que ele venha até você. Segundo erro que ele cometeu, pelos costumes locais, nunca se convida a família para reuniões de negócio. Terceiro erro, pelos costumes locais, não se considera educado falar de negócios no primeiro encontro. Quarto erro, falar que o encontro tem hora para acabar é considerado ofensivo, como se quisesse dizer que a minha agenda vale mais que a sua. E aqui nós estamos falando de sensibilidade cultural, mas é um exemplo de como ignorar certas coisas gera problemas desnecessários. Amém? Então, em Gênesis, Deus disse o quê? Dominai a terra. Fala para o irmão do lado, dominai a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: conheça o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Conheça a pessoa com quem você tem que trabalhar ou com quem você tem que lidar. Conheça seus funcionários, conheça seu chefe, conheça seus clientes, conheça seus líderes, conheça seus liderados. Conheça a empresa que você vai trabalhar, que você trabalha, os processos, os produtos, as necessidades. Você já viu que pessoas que cresceram numa empresa, algumas começaram lá de baixo e hoje se deram bem porque elas conhecem cada detalhe da empresa. Conhecer bem é ter intimidade. Por isso que é importante nós termos visão. E Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O primeiro outdoor que se tem história começou aqui nesse versículo. Grava para que as pessoas que passam correndo possam ler. Isso é um outdoor, você passa correndo, lê. Amém? Fala, Deus sabe de tudo. Então, sem objetivos não existe progresso.
E é preciso que eu e você tenhamos desejos, sonhos e planos. E se você tiver uma visão e de fato implementá-la, você estará lançando as bases do seu sucesso. Escute. E você precisa descobrir qual é a sua missão e a sua visão. Mas para isso você vai necessitar de uma boa dose de sonho, de coragem e de ousadia. Qual é a ideia? A ideia, repita comigo, a ideia é que eu pense fora da caixa. Existem algumas caixas aqui. Por exemplo, a caixa da timidez. Às vezes o seu sonho não sai da caixa da timidez. Você diz, eu não consigo me ver assim. Às vezes você vai ter que pensar fora da caixa. Às vezes a caixa do medo. Cara, eu até sonho grande, mas eu não consigo me ver fazendo isso. Vai ter que sair, pensar fora da caixa. Ou das limitações que impõe, que você mesmo impõe nos seus sonhos. Fala para o irmão do lado, quando Deus te dá um sonho, Ele não põe limites. Amém? Quem coloca os limites são os homens. Amém? Então, com a imaginação se constrói um mundo. Provérbios 23, versículo 7 diz, assim como imagina em sua alma, assim você é. E amado, se você tiver uma visão grande, olha, me escuta o que eu estou te falando. Se você tiver uma visão grande, você vai fazer grandes coisas. Porque se você tiver uma visão pequena, você não vai chegar nem perto das grandes coisas. Nosso contexto, tá? Pega um pastor com uma visão pequena e coloca ele numa igreja grande. Em pouco tempo, a igreja vai diminuir. Agora, coloca um pastor com uma visão grande dentro de uma igreja pequena. Ele arranca, ele quebra a parede, aos poucos a igreja se expande. Porque você é aquilo que a tua visão alcança. Posso ouvir um amém? Amém. Henry Ford disse o seguinte: obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Forte essa frase, vou deixar até um pouquinho ali, ó. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Tudo que for mais forte ao ponto de chamar a tua atenção se torna perigoso. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, ele afundou. Amém? O diabo sempre vai tentar fazer você tirar esse foco de Jesus. Então nós precisamos ser pessoas, repita comigo, focadas na nossa visão. Focadas. Pessoas focadas. Beira até não sei a palavra correta aqui, mas sabe aquela pessoa meio obstinada? É isso. Quem que está ali? Amanda? Tudo bem? Sempre que você foca em algo, e você vai aí, quem trabalha com máquina para tirar foto, quando você foca, a foto fica mais bonita. Agora comigo? E um tempo atrás eu falei uma mensagem que se encaixa aqui, ainda mais que essa escola vai percorrer o Brasil e o mundo, amém? Então venha sempre arrumado, igual a Amanda, porque você pode sair em algumas... talvez você que esteja solteiro, seu marido ou sua esposa está lá em Los Angeles, na igreja da Aninha e do Lucas, eles vão estar assistindo e de repente, nossa, que mulher bonita, bigarde. Quem que é aquela loira ali de cabeça roxa? Eu falei, vem para cá, vem conhecer. Vem. Sabe falar inglês? Glória a Deus, viu? Amados, olha só. Todo mundo quer ter uma foto daquilo que... Todos querem ter uma boa foto daquilo que gostaram. Hoje está em moda as selfies. Você chega... Agora você não tira mais foto das coisas. Você tira a foto de você na frente das coisas. Mas você tira a foto. Então, para termos uma boa foto, precisamos ter uma visão do que a gente pretende registrar. Então, vamos lá. Repita comigo. Sem visão, não há foco. Pastor, eu quero ser alguém focado na minha vida, eu quero saber onde chegar. Qual é a tua visão? Não sei. Não há visão sem foco. Então, o primeiro trabalho aqui é entender. E a visão é uma fotografia do futuro. É uma imagem de onde nós queremos chegar. Porque a visão envolve fé. Amém? Então, aonde você quer chegar? Isso se constrói. Eu estou falando aqui, estou construindo isso na tua vida. Contudo, você não adianta querer chegar. Nós precisamos ver o que nós estamos fazendo hoje para conseguir chegar no lugar que a gente tem falado. E aquilo que você foca, repita comigo, aquilo que eu foco,
é o que cresce na minha vida. Lucas 12, 34 diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então aquilo que você foca é aquilo que cresce na tua vida. Uma vez disseram que se você não sabe que porto se dirigir, nenhum vento vai ser favorável na tua vida. Então cabe a nós focar numa meta, porque o tempo está passando, e já que está passando, que ele passe com a gente melhorando e não parado, amém? Então vamos lá, foto do futuro. Se eu quero ter um foco, preciso saber qual é a foto. A foto do futuro é igual a, vamos lá, F de fidelidade. Querido, seu sonho, a sua visão, o seu jardim, aquilo que você tem que cuidar, o seu chamado, o motivo pelo qual você nasceu, me escute, o motivo pelo qual você nasceu, se você não for fiel a ele, ninguém vai poder ser fiel no teu lugar. Como é que eu provo fidelidade no propósito? Como é que eu provo, cara, eu estou sendo fiel no meu propósito? Primeiro, me mantendo entusiasmado. Não adianta você falar que quer chegar num lugar, se depois de 2 semanas você, não quero mais. Você conhece pessoas que de ano em ano mudam completamente o foco da vida? Chega em lugar nenhum. Então, se mantendo entusiasmado. Eu sei aonde eu vou e independente do tempo eu vou chegar lá. Segundo, me mantendo informado. Terceiro, me mantendo preparado. Escreve aí, me mantendo preparado, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer a pergunta? Sim ou não? Quem aqui tem um sonho? Levanta a mão. Cara, eu tenho um sonho. Então vamos lá. Se o seu sonho, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem imaginado, tudo que Deus tem prometido para você, viesse agora, pum, chegou. Quem pode dizer? A pergunta que eu te faço, você estaria preparado para isso? A Bíblia diz que José se preparou para a promoção. Quando a promoção chegou, ele estava pronto. Amém? Deus, eu quero ser um homem que vai ser usado por ti nas nações. Beleza. Se o Jesus Couto te chamar para ir com eles, para traduzi-los, você estaria apto para isso? Então a pergunta é, se o seu sonho chegasse hoje, você estaria preparado? Por isso você tem que se manter preparado e se manter, fala para o irmão do lado, vivo. A Bíblia diz que os mortos não louvarão a Deus. Ou seja, eu preciso cuidar de várias áreas da minha vida, minha saúde, minha família, meus estudos. E para isso, vou precisar mais do que nunca ter muito equilíbrio. Se tiver pessoas ou coisas ocupando mais espaço no teu coração do que Deus, é uma mostra que você não está tendo equilíbrio na sua vida. Amém? Fidelidade. Fidelidade só se mostra no final de uma vida. Eu já falei isso aqui na igreja 200 vezes. Eu só posso dizer que eu fui fiel à minha esposa quando um dos dois morreu ou nós fomos arrebatados. Porque até hoje nós somos fiéis. 15 anos de casamento. Fomos fiéis? Sim. Mas nós já provamos a fidelidade se prova no final. Amém? É quando você pode dizer, cara, nós vivemos esse tempo junto. Com igreja, com alianças, é isso que eu estou querendo dizer. Foto do futuro. Primeiro, fidelidade. Ou de originalidade. Fala para o irmão do lado, Deus te ama tanto, que te fez do jeito que você é. Amém? Que se Deus quisesse fazer outra pessoa, se Deus quisesse que você fosse outra pessoa, Ele teria feito o outro, não você. Muitos se perdem no meio do caminho e não conseguem ter foco, porque eles não se contentam com quem são. E eles tentam ser outra pessoa, ao invés de ser aquilo que Deus chamou para ser. E ao invés de crescerem e aprimorar o que são, preferem imitar outros. E muitas vezes querem ser o que não foram chamados para ser. Amados, olha para mim, Deus te chamou para algo muito específico. E a sua atuação, pastores, pay attention, please. Sua atuação tem limites. Você não nasceu para agradar todo mundo. Eu e você não nascemos para agradar a todos. Nós não nascemos para ajudar todo mundo. Nós nascemos para ser uma bênção para um grupo específico.
Amém? E há um povo esperando você ser você. É por isso que tem gente que perde tempo discutindo em rede social se o seu pastor é legal ou não é. Ah, não gosto do teu pastor, não gosto da tua igreja. Aí o outro, mas tem que gostar, ele é um homem de Deus. O cara não discute com isso. Por quê? Porque eu não fui chamado para todo mundo, eu fui chamado para um povo. E outros pastores não foram chamados para o povo. Imagina se tivessem vários pastores iguais outros, ou iguais a mim na cidade. Não ia precisar de mim. Então é a multiforme sabedoria de Deus. Às vezes as pessoas querem ser os outros porque o outro ganha bem, porque o outro é mais feliz, mas a sua felicidade, o seu sucesso está em você se encontrar. Essa é a questão aqui, amém? As pessoas estão esperando você, em que sentido? Aditivado, aprimorado, amém? Não é porque eu tenho que ser eu, que eu tenho que continuar sendo eu o resto da vida, sem crescimento. Eu sou eu. Desde que eu vim aqui para Curitiba há 10 anos, era eu, minha esposa e meu filho. 10 anos se passaram, uma multidão hoje está na igreja no estado do Paraná e em outros países, amém? Eu continuo sendo eu, contudo, diferente. A essência não se corrompe, mas você tem que se manter informado, crescer em várias áreas, amém? Vocês estão entendendo? Dentro do F de fidelidade, O de originalidade, T de tribulações. Dentro do quadro do futuro você enfrentará dias difíceis. A Bíblia diz que Deus levou e provou o povo no deserto por 40 anos para ver o que se passava no seu coração. Sabe o que isso me ensina? Que Deus deseja que você seja vacinado no deserto. Existe vacina no deserto. Como assim? Vou falar uma frase mais devagar, mas tá ali. Deus tem a vacina, os desertos, que é Deus que coloca, então tá certo. Deus, através dos desertos, tem a vacina contra a corrupção. Porque, queridos, Deus não dá um sonho para depois perder a pessoa. E quando Deus dá um sonho a alguém, quando Deus dá uma visão, o desejo de Deus, olha para mim, o desejo de Deus é que essa pessoa cresça e ela não se corrompa com aquilo. Amém? Vocês estão aqui? E o grande antídoto para a pessoa não se corromper se chama deserto. Está assim de gente que não era ninguém. Foi só Deus levantar um pouquinho, o cara esquece as origens, esquece a humildade, esquece tudo, e esquece o que aprendeu. E aí se transforma num monstro e não num homem usado por Deus. Vocês estão aqui me ouvindo? Quantas pessoas que você conhece começaram a ter um pouco mais de dinheiro, esqueceram de Deus? Quando começaram a ter um pouquinho de fama, se esqueceram das origens. Por quê? Porque não foram vacinados nos desertos. Amado, quando você enfrenta o deserto e toma essa vacina, quando você vence algo, chega num determinado lugar, você olha para trás e diz assim: eu sei que eu não vim aqui sozinho, eu sei quem me ajudou, eu sei que nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu estava no deserto, foi Deus que me vacinou. E aí quando você chega no lugar que Deus tem para você, que é um lugar de honra, de glória, no sentido assim, de exaltar de que você seja um instrumento dele. Estão entendendo o que eu estou falando? De um lugar de honra, para que você seja um instrumento de Deus. Aí, quando você chega nesse lugar, você olha para trás e diz assim: eu não quero perder nada, não quero voltar àquele lugar. E aí, isso mantém os teus pés no chão. Vocês estão aqui? Tem muita gente fugindo das tribulações. Por quê? Porque acha que Deus está sendo infiel e na realidade Deus só está querendo te proteger. Toda tribulação em nossas vidas tem a finalidade de nos vacinar contra a corrupção. Toda a tribulação é uma vacina. Filho, lembra de onde eu te tirei. Olha o que eu fiz na tua vida. Olha onde eu agi. Você ainda vai me trair? Você vai me deixar na mão? Essa é a ideia. Foto do futuro. F de fidelidade, O de originalidade, T de tribulação e O, já falei aqui, é de olheiras. Como assim, pastor? Repita comigo: toda visão exigirá sacrifícios. E não existe sacrifício sem lágrimas, sem perdas, que na realidade são ganhos. Presta atenção nisso. Toda aparente perda diante de Deus é um ganho. Repita comigo: toda aparente perda, quando vem de Deus, não é perda, é ganho. Quem aqui já ficou triste por ter terminado o noivado?
ou um namoro, e depois falou assim, graças a Deus. Você está entendendo? Quem aqui já perdeu um emprego, ficou muito triste e depois de um tempo fala, graças a Deus. No começo foi uma perda? Sim. Amém? Uma aparente perda que na realidade era um ganho. Amém? Então não existe sacrifício sem lágrimas, sem perdas, que na realidade são ganhos, e sem falta, não existe sacrifício sem falta de sono. Você pode perder o sono por 2 motivos. Quais? Primeiro, preocupações. Estou tão preocupado com a minha vida que eu não consigo dormir. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas você pode perder o sono. Mas você pode perder o sono também por outro motivo. Buscando a Deus e trabalhando bastante rumo àquilo pelo qual Ele te chamou. Então, repita comigo, sacrifícios exigem ou envolvem planejamento. Amados, às vezes todo mundo está dormindo, você está planejando como fazer o que Deus te pediu para fazer. E se você é alguém, me escute, que investe tempo em planejamento, saiba, você já está na frente de muita gente. Porque a nossa cultura não prestigia o planejamento. O brasileiro, ele é o quê? Imediatista e faz tudo na última hora. Agora, se você age de uma forma diferente, você já está acima da média. Amém? Presta atenção nisso. Mais uma vez, se você aplicar o que você está aprendendo aqui na tua vida normal, vai mudar muita coisa. Inclusive na vida secular, na vida profissional. Amém? Quero falar com você sobre alguns mitos de liderança. E o mito, um deles é o mito da posição. Presta atenção. Porque esse mito diz que eu não posso liderar se eu não estiver no topo. Existe uma crença que diz que a liderança é algo que vem simplesmente de um crachá, de uma posição, de um título. E tem algo muito forte que o próximo slide diz, que um lugar no topo não te fará automaticamente um líder. Um cargo não te faz um líder. Liderança é uma escolha que se faz e não um lugar em que se senta. Escute, liderança é uma escolha, não um lugar que se assenta. Influenciar os outros é uma questão de disposição, não de posição. Eu corto no meio, né, os slides. Vocês vão ter acesso ao... Qual é o nome do negócio? Apostila. Então, olha uma coisa engraçada. Repita comigo, eu posso liderar os outros do ponto onde eu estou. Sabia que você pode fazer a sua organização melhor, o teu ministério melhor, o teu trabalho melhor, mesmo não sendo chefe? Então, cuide disso. Existem livros que ensinam sobre isso. Existe um livro do John Maxwell que fala o Líder 360 Graus. Eu vou falar sobre ele também mais para frente, mas esse livro é maravilhoso e ensina muito sobre como você agir mesmo não sendo chefe. Como lidar com o seu chefe, com quem está no mesmo nível e com quem está abaixo. Mas existe um outro mito aqui, o mito do destino, que diz que quando alguém chega no topo, aí sim ele vai aprender a ser líder. Presta atenção nisso. Essa parte é muito importante. Tudo é, mas essa parte também é. Se você quiser ter sucesso, você precisa aprender o máximo possível sobre liderança antes de assumir uma posição de liderança. Repita comigo, a liderança é aprendida nas bases. Então eu vou te falar uma coisa que está no próximo slide. Está ali, ó. Liderar tão bem quanto possível, onde estiver, é o que prepara os líderes para responsabilidades maiores. Lembra que eu falei que se o seu sonho chegasse hoje, você estaria preparado? Como eu me preparo? Aprendendo a liderar, mesmo não sendo o principal líder, mas aonde eu estou. Tornar-se um bom líder é um processo de aprendizagem que vai durar 6 meses. Estou correto? 1 ano. 2 anos, 10 anos,
Fala para o irmão do lado. É um processo de aprendizagem que durará a vida toda. Amém? Se não puser em prática suas habilidades de liderança e o processo de tomada de decisão, quando os investimentos são baixos, quando os riscos são baixos, presta atenção, é provável que você se complique nos níveis mais altos. Quando os preços pelos erros forem mais caros, quando o impacto for a longo alcance. Queridos, é por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Eu posso errar em várias áreas da minha vida no começo? Sim, até porque eu aprendo. Quem quer ter sucesso na vida, só erra quem está tentando ter sucesso, amém? Agora, depois que você já tem algo, se você erra, um casamento é a mesma coisa. Eu posso errar quando eu estou sozinho, mas depois de 20 anos tem filhos envolvidos. E filho vê. Esses dias, o Lucas olhou para mim e falou assim: você não fala isso na igreja? Olha o que aconteceu. Eu estava no trânsito, e aí um cara da frente começou a dar passagem para todo mundo. Aí eu falei: cara, tá dando passagem para todo mundo, mas o cara não me ouviu, eu estava no carro. Aí ele falou: pai, não é isso que você fala na igreja? Você fala para todo mundo dar passagem, agora você tem que... Aí eu falei: pode crer. Vai ver, ele estava no culto, né? Então, assim, os seus filhos veem o que você está fazendo, concorda comigo? Os riscos são maiores. Se você erra no final do casamento, a probabilidade de seus filhos se desviarem do propósito é muito grande. Agora, você está entendendo então que nós precisamos aprender a liderar no começo, na base? Quem está aqui, diga amém. Erros cometidos em uma pequena escala podem ser facilmente superados, mas cometidos quando você está no topo, você pode perder a credibilidade. E tudo que o líder tem é a credibilidade. Amém? Como se tornar então a pessoa que você deseja ser? Você começa a adotar a ideia agora, aprende as habilidades agora e desenvolve os hábitos, olha agora, desenvolve os hábitos agora de quem você quer ser no futuro. Vocês estão entendendo? Quando é que eu tenho que começar a desenvolver os hábitos de quem eu quero ser? Quando eu quis mudar para Curitiba em 94, eu mudei em 94 para cá. No começo do ano eu comecei com uma ideia de querer mudar para cá. E eu não tinha o costume de jogar lixo no lixo. Eu jogava na rua. É até feio falar isso aqui, mas era normal para mim. E alguém me falou: cara, se você quer mudar para Curitiba, lá é uma cidade limpa, você vai ter que aprender a jogar o lixo no lixo. E aí eu tive que aprender a cuidar, ter o hábito de manter a cidade limpa aqui. Não, lá e não quando eu estivesse aqui. Quem está entendendo diz amém. Uma vez disseram o seguinte: quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar para ela. Então você se prepara agora, porque quando ela chegar, estou pronto. Como um Bob Esponja, estou pronto, promoção, estou pronto. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Se você quiser ser um líder de sucesso, aprenda a ser líder antes de ter uma posição de liderança. Pô, pastor, eu quero chegar num nível legal. Ótimo, aprende agora. Se quiser ser um pastor que fará tudo o que Deus sonhou, aprenda o que Deus sonhou que você seja. Aprenda agora. Não entregue para Ele um atestado de limite, como eu já falei aqui, quando você fala: Deus, para mim está bom, eu não aguento mais. Deus não dá prova maior do que aquela que você possa suportar. Se você está aguentando é porque Ele confia em você. Amém? Amém? Então lembre-se. Vamos lá, próximo. A oportunidade, olha que legal, a oportunidade é aproveitada por quem se preparou para ela, não por quem a desejou. Eu desejo uma oportunidade. Você se preparou? Por isso que está cheio de gente que sonha com algo. Sonha. Fantástico, o mundo de Bob nunca faz nada, porque nunca se prepara. E Deus tem uma lei muito séria: aquilo que você planta, você colhe. E se preparar para uma visão tem a ver com o seu respeito, presta atenção, com a visão que Deus tem dado para o seu ministério. Nós temos uma visão como Igreja Bola de Neve. E hoje em dia se fala muito nas igrejas, na igreja, nas casas. E eu quero te contar como nós pensamos sobre isso.
Eu quero falar sobre a igreja de duas asas. A igreja primitiva, se nós temos que viver a igreja que Jesus falou, nós temos que ir para as origens. E as origens, quando Jesus implantou uma igreja, a igreja primitiva era um modelo, era uma igreja apostólica que frutificava, explodia, e ela tinha algumas características. Ela tinha pureza, tinha amor genuíno, eles se amavam, tinham tanta comunhão que as pessoas queriam estar com eles, partiam o pão, isso diz a respeito de comunhão, e se reuniam nas casas. E quando Jesus fundou a igreja, ela era uma igreja poderosa. Atos 5, versículo 42 diz: e todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Amados, olha nesse versículo, a fórmula de se fazer uma igreja crescer, é a fórmula de Jesus. Todos os dias eles se reuniam aonde? No templo e fala comigo assim, duas asas. E essa foi a fórmula que fez a igreja decolar. Até o século 313 depois de Cristo, a igreja vinha crescendo de uma maneira equilibrada. Nesse período, Constantino assumiu o cristianismo como religião oficial do império, para tentar obter poder político e econômico usando a fé dos fiéis. E o que ele fez? A igreja se corrompeu, e ele colocou várias coisas ali. Ele colocou ao cristianismo indulgências, purgatório. A ênfase era templos suntuosos. A ênfase era o seguinte: o líder era amigo de Deus, o povo não. Havia separação entre o líder e a igreja. Então, o que era importante? O templo. E se cortou as casas. Se você bate com uma asa, só o que acontece? Você anda em círculos. E aí, nessa época, a igreja de Jesus viveu uma realidade escura. Martinho Lutero chega, traz a igreja para o eixo, protesta com as 95 heresias contrárias à Bíblia, e no Salmo 133 diz que é bom, que é na unidade que Deus ordena a bênção e derrama a sua unção. E aí o que acontece? É restaurado a reunião nas casas. Hoje em dia, as pessoas dizem assim, não precisa do templo, só de casa. O que acontece? Você só anda para o outro lado. Qual é a forma equilibrada? São templos e... Por quê? Porque quando nós estamos aqui num templo, nós oferecemos a Deus um louvor corporativo. É quando nós adoramos juntos. Amados, podemos adorar sozinho? Todos os dias nós adoramos na torre, vocês adoram nos seus lugares. Amém? Sim, claro que sim. Mas você já sentiu que quando está todo mundo junto, tem uma atmosfera diferente? Nós adoramos juntos, recebemos a palavra de Deus, ministramos a Deus e somos ministrados também. Só que no lar, o propósito é diferente. É edificar a fé de quem esteve aqui no culto. É onde nós estamos cuidando de quem se converte. É onde nós tiramos as dúvidas. Aqui não tem como eu falar. Alguém tem dúvida da palavra de hoje? Imagina como seria um culto de domingo à noite se eu perguntasse isso. Quem aqui tem alguma dúvida? Viu? Na escola já tem, imagina no culto. Vocês estão aqui? E aí, na casa é onde nós criamos o ambiente que eu falei esses dias, familiar. É aonde você está ministrando a palavra, mas você não está pregando, você está compartilhando. Por isso que na casa não é você é um pastor, uma pessoa usada por Deus, mas ali você está compartilhando. Cara, não entendi isso. E quando quem está compartilhando não entende, traz a pergunta, estuda junto com o seu líder, mas é onde as pessoas são alimentadas. Amém? E os dons de Deus, eles aparecem tanto no templo quanto nas casas. A igreja vem do grego eclesia, ou não sei como pronuncia, e significa união daqueles que estão unidos em Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23 diz, a igreja é o corpo de Cristo, ele completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Fala para o irmão do lado, a igreja somos nós. Um jardineiro, né? O que é a
igreja então? É a união de quê? Daqueles que primeiramente estão unidos com Cristo, de dentro para fora. A igreja, repita comigo, a igreja, ela é viva. Ela vem antes da organização. Então quando alguém fala assim, cara, eu não preciso ir na igreja, o cara está chamando a igreja do prédio, mas o prédio é um prédio, a igreja somos. Quando nós nos reunimos como igreja num prédio, nós somos o quê? Uma igreja. Igrejas reunidas se formam uma igreja, não é o prédio. Vocês estão aqui? Às vezes as pessoas colocam a ênfase no prédio. O prédio, olha para mim, o prédio tem que ser usado pela igreja, não a igreja usar o prédio. Conheço igrejas que estão tão lindas que não querem mais sair para fora. Tipo, não, vamos ficar desse tamanho porque aqui a gente comporta e consegue ter essa beleza. Amados, nós estamos vivendo um momento diferente aqui. Está tudo bonito nesse lugar, está tudo perfeito aqui. E agora nós usamos até agora, vamos para um outro lugar que caiba o que Deus está fazendo. Por quê? Porque a igreja usou o prédio até que deu. O prédio não usa a igreja, é a igreja que usa o prédio. Fala para o irmão do lado, você é a igreja. Amém? Então você aqui, você é a igreja. Você no seu trabalho, você é. Você na tua célula, você é. No teu esporte, você é a igreja. Só que quando ela se une, é na união que Deus derrama a bênção e a unção. Então assim, é importante andarmos juntos. É importante termos, começa com equi e termina com líbrio. É importante que tenhamos o quê? Cultos e células. E para que a gente seja esse corpo, nós precisamos de um ambiente que reconheça o ministério de cada pessoa. E amados, na boa, quantas vezes o pessoal do louvor aqui liga para a galera das células? Olha só, tem alguém que toca tal coisa? Aí o líder da célula lá da fazendinha, aqui eu tenho um cara. Precisamos de alguém na bateria. O líder lá do sítio cercado. Cara, eu tenho um baterista aqui na minha célula. Por quê? Meu irmão, é na célula que os dons fluem. Porque por enquanto, eu ainda não tenho uma bola de cristal aqui. Amém? Na célula é onde aparece. Quantos pastores nasceram de célula? Quantas pessoas usadíssimas por Deus, porque não ficaram com essa ideia, eu preciso ser usado no templo para que o meu ministério apareça. Não, eu sou igreja, eu vou ser usado na célula também, eu vou ser usado no trabalho também. Quem entendeu diz amém. Então a asa comunitária, que é o templo, mais a asa, que é a casa, mais a asa corporativa, é igual a uma igreja. Não entendi a palavra, hein? Equilibrada. Se você bater mais uma asa do que a outra, haverá um desequilíbrio e isso não será saudável. Amém? E aí eu quero te falar que toda visão te levará a aplicar leis. E uma das leis que eu quero falar é a lei do processo. Escute, lei do processo. A liderança se desenvolve. Não entendi. Agora eu vou voltar e vou falar sobre isso mais especificamente. Se desenvolve diariamente, não em um dia. Eu fiz um cursinho de liderança, eu sou um líder, tenho um quadro na minha parede de que eu completei 120 horas o curso de liderança. Que legal, parabéns, mas isso não te fez um líder. A liderança é desenvolvida diariamente. Liderança é como se fosse um investimento. Não tem como você investir no mercado de ações e esperar que no outro dia você ganhe tudo. Você tem que ter paciência para isso, amém? O mais importante é aquilo que você faz a longo prazo, dia após dia. Alguém disse o seguinte: o segredo do sucesso, o segredo do nosso sucesso está na nossa... Tem gente que quando eu comento esse assunto dá dor de barriga. Às vezes eu falo desse assunto nas dicas do Big, a galera já começa lá... de novo esse assunto, meu Deus. Mas tipo, não xingando, mas assim, cara, isso mexe comigo. Porque realmente, quando eu fiz a minha agenda desse ano, eu fiz um postzinho e coloquei no Instagram. É mais ou menos assim o que eu estava querendo dizer. Fazer uma agenda é fácil, cumpri-la transforma a tua vida. Realiza sonhos, é uma coisa assim.
Amados, pôr uma agenda no papel, repita comigo, papel aceita tudo. Uma coisa é sair do papel e aí e quando você estiver cansado, é isso que muda a tua vida. Então, se você investe continuamente em desenvolvimento de liderança da sua vida, deixando esse patrimônio render, com o passar do tempo, o resultado é inevitável. E o que você pode ver quando você olha para a agenda de uma pessoa? Se eu chegasse hoje aí embaixo, ou aí na tua vida, pastores e igrejas, e falasse assim, me mostra a tua agenda diária, o que eu viria? Amados, quando eu olho para a agenda de uma pessoa, eu vejo prioridades, paixão e a capacidade dessa pessoa. Repita comigo, não precisa repetir não, vai, deixa eu falar. Veja como uma pessoa faz todos os dias, dia após dia. Você vai saber quem essa pessoa é e no que ela vai se tornar. Amém? Isso é sério, sabe por quê? Porque 10 anos passa na vida de todo mundo. Quem aqui, homem, sonhava o dia de fazer a barba? Quando era criança? Nossa! E hoje, se pudesse fazer uma depilação definitiva. Porque quem tem cabelo e tem barba, você deixa mais uns dias normais, ninguém percebe. Mas agora, quem é careca, um dia a mais parece relaxo. Então, vamos lá, quase todos os dias, ou eu, fazer o barba, cabelo e bigode. E enche, mas quando eu era criança, eu sonhava com isso. Esses dias eu assisti um filme De Volta para o Futuro, acho que o 2. E eles foram para o futuro. E sabe que ano que eles foram? 2015. Cara, a gente já vive o futuro de Steven Spielberg. Geralmente as pessoas perguntam assim, se os líderes nascem líderes. Uma vez o John Maxwell respondeu, bom, nunca vi um líder que não tivesse nascido. Primeiro, mas segundo, embora seja verdade que alguns têm mais dons naturais para isso do que para outros, olha para umas crianças brincando, você já vê ali quem tem mais chamado para liderança. Que uma já chega e fala, você vai fazer isso na brincadeira, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Aí quando chega uma criança, e tem duas que são líderes, todo mundo vai fazer o que as duas estão mandando, só que as duas vão se pegar. Dá problema isso. Então, por mais que seja natural alguns ter mais esse chamado, a capacidade de liderança, na verdade, é uma coleção de habilidades que pode aprender e se aperfeiçoar. Amém? E isso não acontece do dia para a noite. Por quê? Porque liderança é algo meio complicado. Ela vai exigir várias facetas. Ela vai exigir, repita comigo, liderança vai exigir. Repita comigo, então vamos lá. Respeito. Experiência. Força emocional. Posso dar um pause aqui no força emocional? O líder não pode agir com aquilo que vem na cabeça. Você ficou bravo. Meu irmão, eu fui um cara que eu aprendi na minha vida a quando eu fico bravo, aliás, como é que eu vou conjugar isso? Vamos lá. Eu aprendi que quando eu ficava bravo, eu tinha que dar um soco em alguma coisa e quebrar algo. Por quê? Porque eu vi minha mãe fazendo isso. E vi minha família. Amém? A pergunta que eu faço aqui, quem aqui já quebrou algo nervoso? E quem aqui se arrependeu 2 minutos depois, ou 2 segundos depois? E quem é que teve que pagar pelo prejuízo? Uma vez eu fiquei tão bravo no carro, e eu dei um soco no para-brisa e rachou o para-brisa. Aí eu bati no câmbio e quebrou o câmbio. Eu fiquei muito bravo, porque eu tinha um paliozinho, e quem tem palio sabe que o câmbio é justinho, né? Parecia a Kombi. Tinha que procurar a marcha. E viajar, não podia viajar com o vidro daquele jeito. Valeu a pena? Agora a pergunta que eu te faço, eu continuo ficando nervoso? Claro, eu continuo sendo homem. Mas eu continuo quebrando? E o que me fez continuar ficando nervoso com algumas situações e não quebrar?
força. Amém? Ah, eu nasci assim. Não fala o que você quer, que você vai ouvir que você não quer. Precisa mudar. Repita para o irmão do lado, força emocional. Então você está percebendo que liderança é um negócio meio complicado? Vai exigir, de novo, respeito, experiência, força emocional, habilidade no trato com as pessoas. Meu irmão, nem todo mundo tem o teu ritmo. O líder, ele já está um passo à frente de todo mundo. Repita comigo, estar um passo à frente me faz um líder. Fala assim, estar 50 passos à frente me faz um mártir. O que é um mártir? Você morre pela causa. Entendeu? Você fica com raiva, ninguém está entendendo o que eu estou falando, ninguém me entende, Você morreu, todo mundo, que legal, eu tive um líder muito louco, beleza, mas... Então assim, você está um passo à frente, é isso que te faz um líder, amém? Mas um líder precisa ter habilidade com o trato das pessoas, ou seja, respeitar a velocidade das pessoas. Uma vez eu falei aqui no Café de Líderes, vou falar para vocês. Você está andando na linha verde, acelerando, daqui a pouco tem um sinal, um radar. O que você faz? Diminui, passa bonzinho, tá vendo? Eu tô bom. Aí acelera, diminui, passa de novo. Fala para o irmão do lado, as pessoas são os radares. Em que sentido? Tem hora que a tua vida você está acelerado, você está pensando em 1000 coisas, meu irmão. Quando você chega num nível de liderança, tudo que você tem sonho, você se torna o número 1 a fazer. Você pensa em abrir uma escola, ser o presidente. Você pensa em não sei o quê, sempre você está na frente. Então chega uma hora que você tem 200.000 coisas para pensar. Amém? E às vezes o líder quer que todo mundo pense na velocidade dele. E um líder mesmo, ele tem que olhar e... calma lá, deixa eu voltar. E desacelerar para alguns, para outros ele vai ter que correr mais. Então ele tem que ter habilidade. Porque você já viu gente que era um bom chefe, mas um péssimo líder? Sabia onde ia chegar, mas ele não sabia como te conduzir. E o líder é quem conduz. Não é só saber onde quer chegar. O que é ser líder? É olhar para trás e ter gente seguindo para um rumo, para um lugar. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Então, habilidade com outras pessoas, repita comigo, disciplina. Meu irmão, se você quer que as coisas aconteçam na tua vida, as pessoas têm que olhar para você. Quando eu quis ter uma igreja de oração, e eu sei que quando uma igreja ora as coisas acontecem, sabe o que eu tive que fazer? Eu precisei começar a orar. Então quando alguém chega na torre, eles me veem aqui, hoje eu chego e já vejo pessoas aqui. Que legal isso. Mas tudo começou com a disciplina de um líder. Amém? Cutuca o irmão do lado. Fala para ele assim, disciplina. Então vamos lá, outra coisa, visão. Impulso. E o que é o impulso? Cara, tudo que você quer fazer, você vai ter que começar. Amém? Sonhe grande, comece pequeno, mas comece. Você conhece alguém que todo ano que você encontra essa pessoa, você... e aquele projeto? Não, agora vai dar certo. Quem conhece alguém assim? Todo ano vai dar certo aquilo que ele fala há 10 anos, ele nunca faz. Dá desespero? Meu Deus. E outra, existem muitas facetas. Respeito, experiência, força emocional, habilidade no trato com as pessoas, disciplina, visão, impulso e última, fala para o irmão do lado, noção de tempo. Posso fazer uma pergunta? Quanto vale o seu tempo? Escuta aqui, Rafa, eu estou numa caixa de fósforo aqui, ó. Quanto vale seu tempo? Vocês estão me ouvindo? Quanto vale seu tempo? Queridos, eu estou revisando o meu novo livro.
minuto que eu fico revisando o meu livro, minutos, está valendo algo ali. Vocês estão entendendo? Então um bom líder sabe. Cara, isso é muito sério que eu vou falar. O valor que tem o seu tempo. Então isso significa que um bom líder sabe até a hora que ele pode ficar morgando na televisão. Bom, agora é a hora de morgar. Normal. É sério. Porque tem gente que, até quando você entra para dar uma morgada na internet, vou dar uma viajada, vou olhar uns vídeos. Pode fazer isso? Pode, se você souber o seu tempo. Se você não souber o limite do seu tempo, isso roubar o seu tempo, meu irmão, tem gente que está cuidando e vai te ultrapassar. Então vamos lá, a lista é interminável, amém? Por isso que líderes precisam ter muita experiência para serem eficazes. Os líderes, eles são aprendizes. Olha que bonitinho ali o Biguinha. Líderes são aprendizes. Em um estudo realizado com 90 grandes líderes em diversos campos, os especialistas em liderança fizeram uma descoberta em relação ao crescimento de liderança. E eles descobriram o quê? Olha lá. Que o que distingue os líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar as suas habilidades. Mais um slide. Líderes de sucesso são aprendizes. E o processo de aprendizado, ele é contínuo. E é resultado de quê? Disciplina pessoal e... Pastor, eu vou ler um livro. Ótimo. Leu? Eu vou ler um livro. Você lê? Eu vou ler um livro. Meu irmão, tudo que você fizer... Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Olha a vergonha. Porque se você ler 3 capítulos por dia, todos os dias, e 5 no final de semana, sabe o que acontece? Em um ano você lê a Bíblia. E se você começar a fazer isso todos os dias, a partir de hoje, todo ano você lê uma vez. Por que a gente não lê? Porque a gente não lê nenhum capítulo por dia. Não deu tempo. Porque ela não é a sua prioridade. Vocês estão entendendo como tudo se completa? Prioridade, planejamento e a disciplina pessoal. O objetivo de cada dia tem que ser o quê? Eu preciso estar melhor hoje do que eu estive ontem. Quem está entendendo? Se você não tiver isso na tua mente, vai passar 10 anos, você vai ser o mesmo, mal falando português. Porque quando eu comecei a aprender a falar inglês, todo mundo ria de mim. Quando eu comecei a aprender a falar espanhol, eu fui uma vez falar para um pastor que já traduzia outros, e eu fui querer fazer uma... estou aprendendo espanhol. Ele fala uma frase, eu falei uma frase meio, nem sem sotaque, sem nada. Ele, pelo jeito você não sabe mesmo. Ao invés de me incentivar... Só que agora eu já estou fazendo italiano e francês junto. Então, assim, já converso em inglês, não tenho fluência total, mas já converso, me viro em espanhol, e já falei, Deus, eu amo línguas. E quando eu pegar o francês e o italiano, eu vou para o alemão. Eu amo isso, eu gosto. Mas tudo começou com um dia, eu falando, eu vou estudar inglês. Vocês estão aqui? Se você não fizer algo na tua vida dia após dia, o tempo vai passar e você vai continuar sendo o mesmo, só que o teu concorrente não continua o mesmo. E quando eu falo concorrente, estou na parte de negócios, e você pode envolver em todas as áreas aí, amém? O problema é que a maioria das pessoas superestima, olha o que eu vou falar agora, superestima a importância dos acontecimentos e subestima o poder dos processos. Eu vou te explicar isso. Nós queremos resultados rápidos, queremos o efeito multiplicador que as pessoas conseguiram durante anos, mas nós queremos em semanas. Eu quero tudo que você conseguiu em 10 anos, mas eu quero em uma semana. Amados, se você quer, nós damos valor aos acontecimentos aqui, amém? Eles podem ser catalisadores eficientes, mas escuta, se você quer uma melhoria duradoura na vida de alguém, você tem que se basear num processo, e eu vou te explicar qual é a diferença. Porque um acontecimento, ele encoraja decisões, ele motiva as pessoas, e ele desafia as pessoas.
Um processo, ele encoraja o desenvolvimento, amadurece as pessoas e muda as pessoas. Então, se eu precisar, olha essa frase, se eu precisar de inspiração para dar um passo à frente, eu vou a um acontecimento. Presta atenção, pastores. Se eu quiser melhorar, eu vou a um processo e fico nele. Exemplos. Um exemplo de acontecimento, mudança de templo. Vou mudar minha igreja de um lugar para outro. A galera se envolve. É isso aí, vamos lá, vai ser legal. Mas um dia a mudança vai fazer parte do passado. Mudamos. Quem lembra quando nós mudamos para cá? Foi uma festa, mas já faz 5 anos. Quantas coisas aconteceram em 5 anos? Quantos casaram nesses 5 anos? Quantos começaram a namorar? Quantos tiveram alguma mudança significativa na vida em 5 anos? Levanta a mão. Amém? Passou, não passou? Então isso foi um acontecimento. Mas se você for para um processo, o que é um processo? Escola de excelência. Isso muda pessoas. Por mais que passe anos, isso vai estar dentro de você. Está entendendo? Então, como é o processo de crescimento de liderança? Como é o processo de crescimento de liderança? É diferente de pessoa para pessoa, mas geralmente acontece em 5 níveis. Posso explicar aqui? Pouca gente, né? Como que acontece o processo? Primeiro, não sei o que não sei. Só anote isso. Não sei o que não sei, você vai entender. Pastor, eu não sei o que você está falando. Então, não sei o que não sei. Mas escute. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o valor da liderança. Algumas pessoas não reconhecem a importância da liderança. Outros acreditam que liderança é para poucos. Líder, aquele é um líder. Mas eles não têm ideia das oportunidades que se perdem quando uma pessoa não aprende a liderar. Então, não sei o que não sei. Não sei qual é o valor. Mas, tem aqui um slide. Por que muitos líderes não dão valor à liderança? Porque somente alguns se veem como líderes. Quantas vezes eu tive que explicar aqui na igreja? Queridos, liderança não é um cargo. Você tem que ser um líder pelo menos da sua própria vida. Se você não liderar a si mesmo, alguém vai liderar, alguém vai governar a tua vida, a tua agenda, a tua alimentação. Vocês estão aqui? Então é isso. Enquanto a pessoa não souber o que não sabe, ela não vai crescer na vida. Segundo, sei o que eu preciso saber. Em algum momento da vida, muitas pessoas se descobrem numa posição de liderança. E quando olham para trás, descobrem que ninguém está seguindo. Fui promovido, mas ninguém me ouve. Fui promovido, mas estou tomando um pau do meu trabalho. No meu ministério mais diminui do que cresce depois que eu assumi. E quando isso acontece, nos damos conta de que precisamos aprender como liderar. Cara, sei o que eu preciso saber. Tenho que aprender a crescer como líder. Amém? Alguém disse o seguinte: estar consciente de que você ignora os fatos é um grande passo para o conhecimento. Cara, eu preciso aprender. É um grande passo. Amém? Terceiro, sei o que não sei. Muitos líderes confiam na sua própria energia e no carisma, mas chega um momento que você precisa crescer como líder. Só que isso só pode acontecer se você responder a uma pergunta: qual é o seu plano de crescimento pessoal? Eu chego para você hoje e pergunto isso. Qual é o seu plano de crescimento pessoal? Eu pergunto para cada um de vocês. Você consegue me responder? Você precisa, vou te dar alguns toques. Não vai dar tempo, deixa quieto. Cultive o hábito de ler livros. Cultive, o brasileiro não gosta muito de ler. Faça a diferença. Meu irmão, eu odiava ler. Hoje, meu Deus, como eu amo o livro. Dá para aprender a ler, amém? E dá para se apaixonar por leitura. Ainda mais quando você lê livros que têm a ver com a sua missão. Aí, meu irmão.
Eu tenho livros que falam sobre família, eu leio um livro de família. Eu tenho livros sobre finanças, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu leio, tem livros de batalha espiritual, tenho livros sobre vários assuntos, todos separadinhos, bonitinhos. Mas os livros que falam sobre liderança são o meu xodó. E como eu me alimento. Vocês não têm noção, eu gravo as dicas do Biga, que eu não estou gravando, eu estou assim só olhando, e eu tenho um ritual para ler. Comer um omelete com café e Red Bull. O que vocês acham que eu sou como eu sou? É o meu ritual. Eu chego lá, já subo, estou ali comendo, tomando café, tomando Red Bull, assim, tranquilo. Aprenda, escute, a ouvir CDs e DVDs sobre liderança. Eu vou te dar uma dica do que eu faço. Posso? Cara, se eu estou aprendendo outros idiomas, eu preciso destravar o meu ouvido para entender outros idiomas. Concorda comigo? E eu tenho um cara que eu gosto demais, que é o John Maxwell. Eu gosto também do negão lá, do Miles Monroe. Aí, eu pego mensagens dos caras e eu baixei um aplicativo no meu celular chamado PlayTube. Aí, quando eu estou no Wi-Fi de casa, eu baixo os vídeos, ele fica salvo no celular. Posso estar sem internet, coloco o meu foninho, e quantas vezes, quando o Berê a gente consegue treinar junto, eu tiro o fone e estou treinando. Mas muitas vezes estou sozinho na academia, com o meu fone, malhando, ou correndo, ouvindo uma pregação sobre liderança em inglês ou em espanhol. Os outros dois ainda não consigo, mas tento ouvir pregação. Mas esses dois, eu ponho coisas que eu quero aprender. Meu irmão, como eu sou ministrado? Você está entendendo uma loucura? Por isso que eu tomo café com Red Bull. Porque eu estou cuidando do meu corpo, estou cuidando dos outros idiomas e da liderança. Tudo de uma vez só. Um bom líder sabe o valor dos seus minutos. Em 1 minuto eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Vocês estão aqui? Tá, eu não consigo fazer isso, pastor, tudo bem, mas baixa mensagens sobre liderança. Não gasta seu tempo com coisas que vão sugar a tua energia. Outro, aprenda a ir a palestras sobre liderança. Venha, a escola de excelência é uma bênção na sua vida, amém? Então você precisa aprender a se assentar aos pés de pessoas que te possam passar o ouro, o conhecimento. E isso não pode ser conseguido se você tem inveja dessa pessoa. Amém? Tenho raiva dessa pessoa. Você não vai conseguir. 4º passo, vamos lá. Passo a saber e cresço. Passo a saber e cresço. Quando você reconhece sua falta de habilidade, dá início à disciplina diária de crescimento pessoal, coisas empolgantes começam a acontecer. Meu irmão, se você começar a orar hoje, em 1 mês, você vai ter só uma dor na boca de tanto orar. Não vai acontecer nada, mas depois de 1 ano, coisas legais vão começar a acontecer. Se você começar a ler hoje, em 1 mês, quem aqui começava a ler e dormia antes de terminar a leitura? Vou levantar as duas, tá? Então a guerra é para todo mundo. Só que depois de um tempo de forçar, eu não vou dormir. Sabe o que eu fazia? Eu levantava para ler andando. Não vou dormir, eu não vou dormir. Vocês acham que eu oro andando aqui? Eu falei, eu não vou dormir, esse meu tempo é precioso. Sabe o que começou a acontecer? Nenhuma leitura em vão. Eu leio um livro, pula coisas para mim. Então não é porque eu sou mais especial, é porque o hábito, a minha disciplina vem de anos. Quem está entendendo, diga amém. Comece a desenvolver sua disciplina hoje, e um dia você vai receber o efeito da lei do processo. Você vai dizer, caramba, como minha vida mudou. 5º, avanço por causa do que eu sei. É a 5ª coisa. Quando você chega na fase 4, possivelmente você já seja um líder bastante eficaz. Mas ainda tem que pensar nos passos que você dá. Quando você chega na fase 5, a sua capacidade de liderança se torna quase que automática. Você desenvolve grandes instintos. Lembra que eu falei na aula passada que liderança é instinto? É quando o retorno é inacreditável. E a única forma de conseguir isso é obedecer à lei do processo e pagar o preço. Você não vai conseguir ser o que eu sou hoje sem pagar o preço que eu paguei. Vocês estão aqui? Então, leia bons livros, ouça sobre isso. Você vai ver como vai mudar muita coisa na tua vida. Amém? Então fala para o irmão do lado, para liderar amanhã, aprenda hoje.
E a liderança ela é desenvolvida diariamente, não só em um dia. Meu irmão, eu tenho orado para ser um pai melhor. O que eu fiz? Comprei um livro, As 5 Linguagens do Amor do Adolescente. Quem já leu esse livro? Cara, está me ajudando demais com o Lucas. Só que agora eu tenho mais 2 filhos pequenos. Comprei as 5 Linguagens do Amor das crianças. E eu vou comprar as 5 Linguagens do Amor dos que vão vir. Estou brincando. Mas o que eu estou querendo dizer? Coisas que me edificam, que me ajudam diariamente. Estou aprendendo. Meu filho já tem 14 anos, mas eu quero ser o tipo de pai. Sabe aqueles pai brother, que quando o cara casa, continua tendo amizade com o pai? Eu quero ser assim. Para isso eu tenho que aprender hoje e praticar todos os dias. Amém? Essa é a realidade determinada pela lei do processo. Um escritor britânico afirmou que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto para o seu momento quando ele chegar. Quando chegar o seu momento, cara, eu estou pronto. Há um antigo ditado que diz o seguinte, olha que legal: os campeões não se tornam campeões no ringue, eles só são reconhecidos ali. Eles se tornaram campeões lá atrás, querido. Quem aqui é fã do Rock Balboa? Eu tenho uma história muito engraçada com o Rock, mas eu não vou contar. O Rock 6, o último. Quem assistiu? Fui pro cinema assistir. Falei, vou perder. E tá passando aquele filme nostálgico, e ele, Adrian, saudades, e ir no cemitério e tal. E eu assistindo com meu filho, o Lucas era menorzinho. E ele tomando refrigerante. E eu olhando, falando, não vai dar certo esse refrigerante, cara. Na hora que ele começa a treinar para lutar, e começa aquela música que todos nós, quando sai do filme, fica na frente do espelho do banheiro. Sabe, quando começou a música, o Lucas, quer ir no banheiro. Eu falei, agora você não vai. Aí eu tinha comprado pipoca naquele saquinho de papel. Eu falei, faz aqui no papel. Pior que ele fez. Mas eu não perdi o filme. Nada a ver com a aula, mas vamos lá. Se você quer ver alguém se tornar um campeão, observe a sua rotina diária. Meu irmão, quando você começar a ter rotina, olha para mim, você vai ser chamado de muitas coisas. Você vai ser meio xingado por muita gente. Continua na sua rotina. Porque um dia a sua rotina vai te mostrar no que você se transformou. Amém? Você não precisa orar tanto. Uma vez um irmão falou que começou a orar aqui na torre comigo, e a galera da célula falou, você não precisa ser igual o pastor. Então a questão é, continua, cara. Todos os dias, eu sei onde eu vou chegar, cara. E um dia você está lá, e você vai abrir o olho, e você vai falar, uau, como é que eu cheguei aqui? E Deus vai falar, olha para trás, cara. Foram os dias que você investiu, amém? Eu quero terminar a mensagem de hoje falando sobre finanças. Por quê? Porque muitos, de fato, não respeitam o dinheiro e não reconhecem ele como uma arma e uma ferramenta para Deus. Presta atenção. Aquilo que você respeita vem para perto de você. Aquilo que você não respeita se afasta. Aquilo que você deixa de respeitar se tornará desconfortável na sua presença. Seja um milagre ou qualquer outra coisa. Então, pense a respeito do seguinte. Pense um péssimo restaurante que você visitou. Quem já foi no restaurante que você falou, nunca mais eu volto aqui? Você pediu uma coisa, te trataram mal, foi um péssimo atendimento. O que você fez? Você nunca mais voltou. Por quê? Porque eles não te respeitaram. Eu lembro de um restaurante aqui, eu não vou falar qual é, mas não vou mesmo, porque essa aula vai rodar, né? Mas o Lucas era pequeno, a Vivian era pequena. E nós fizemos um pedido, a gente estava lá na Silva Jardim ainda, ou aqui já, acho que na Silva Jardim. E aí nós fizemos um pedido morrendo de fome. Quem já saiu do culto morrendo de fome? Sabe o que eu estou falando? Com a criança pequena, fizemos um pedido, 40 minutos depois. Eu conheci o gerente, falei, irmão, e o meu pedido? Aí ele, seu pedido? Aí ele foi, o que você pediu mesmo? Aí ele chegou todo assim, pô, irmão, me perdoa, mas esqueceram de fazer teu pedido.
O que você quer? Eu faço lá rapidinho. Eu levantei e falei, não, irmão, obrigado, cara. Fui embora e eu nunca mais voltei, nunca mais deixei alguém lá quando me perguntam, oh, vamos tal lugar? Não vai, cara. Por causa do desrespeito. Queridos, a sua biblioteca, ela revela a profundidade do seu respeito por esse assunto financeiro. Algumas pessoas acreditam mais em carro do que no seu futuro, porque eles gastam uma fortuna com o carro, mas não compram um livro sequer para ensinar a administrar o dinheiro. Você pode dizer assim, pastor, existem muitas coisas mais importantes para um pastor, um pregador falar do que de dinheiro. Então vamos analisar isso. Você ficaria bravo com um dentista que se recusa a falar sobre os seus dentes? Eles têm coisas mais importantes para fazer do que cuidar dos seus dentes, concorda? Você ficaria bravo com um advogado que não quer pegar sua causa? Existem coisas mais importantes para ele, talvez outras causas do que a tua. Então, por que você não respeita? Às vezes as pessoas não respeitam um homem de Deus que se importa com a sua situação financeira a ponto de ajudá-lo a se livrar desse mal e se apegar ao Deus que é nosso provedor, o nosso Jeová Jiré. Então, amados, presta atenção, 40% das falências envolvem cristãos nascidos de novo. 40%. Milhões de cristãos não conseguem nem pagar suas contas. Milhares de sonhos são abortados porque pessoas não se preocupam com esse assunto. Então vamos lá, a falta de respeito fica evidente quando você ridiculariza e dá risada dos instrutores financeiros. A minha vida mudou quando eu respeitei esse assunto e quando eu me aproximei de pessoas e falei assim, cara, me ensina. Lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. Eu tenho todos em casa. Leio, fiz um manual para mim. Amor, lê. Vamos aplicar. Lembra que sucesso é resultado de aplicação? Uma coisa é ler, outra coisa é... E você sabia que você só vai aplicar uma coisa que você lê umas 2, 3 vezes? Você lê uma vez, você lê a segunda... Cara, agora eu estou entendendo. Então, dinheiro... ele não é necessário porque ele vai te fazer feliz. Ele é necessário porque ele resolve problemas, só isso. Pastor, me prova isso. Te provo, Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Se você tratar mal alguém, essa pessoa vai se afastar de você. Se você desrespeitar uma pessoa, talvez ela jamais passe pela sua porta novamente. E quando você despreza o dinheiro, a sua capacidade de atraí-lo é destruída. Fala para o irmão do lado, você tem que reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta. Repita comigo, dinheiro é uma ferramenta contra a ignorância. Quanto custa uma faculdade? Vocês estão entendendo? Se eu pereço por falta de conhecimento, eu vou estudar, beleza, eles vão te cobrar. Graças a Deus, alguns ainda conseguem ter bolsas, mas a maioria paga. Você gostaria de poder pagar, teu filho olhar para você e falar assim, pai, eu quero fazer a faculdade e tal, filho, eu vou investir em você. Quem gostaria de fazer isso? Respeite o dinheiro agora. Não é? Na hora a gente se vê, respeita agora. Por que os americanos conseguem guardar e fazer... porque os Estados Unidos não, eles respeitam esse assunto. Vocês estão aqui? Quer um exemplo? A gente não tem o costume de dar gorjeta. Então, quando a gente faz viagem em grupo, eles já cobram um valor a mais, porque eles vão dando a gorjeta para a galera. Quem já viajou assim sabe o que eu estou falando. Os americanos já não, eles dão. Porque não é um costume, mas eles aprenderam a ser generosos. Hoje eu tive que ser generoso. Hoje eu estava vindo para cá e colocaram uma balinha no retrovisor do carro, assim, estou vendendo bala para não ter que morar com a minha sogra. Eu falei, então, cara. Era R$2, eu dei 10, falei, não quero o troco. Você não precisa morar com a sogra. E era uma mulher vendendo ainda, não era nem o cara. Aí a Viviane falou, se fosse eu dava 100.
Fala para o irmão do lado. O dinheiro torna você um carregador de fardo ou um fardo. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque, queridos, é muito legal quando você tem alguém que você pode pedir ajuda financeira, né? Eu sei que qualquer coisa eu posso ligar para o meu pai. Mas não é melhor quando você corta isso e fala, cara, estou dando os meus próprios passos. Chega uma hora que você tem que cortar esse cordão umbilical. Vocês estão aqui? Então, respeite o dinheiro e ele saltará em direção à sua vida. Desrespeite o dinheiro. E o dinheiro vai se afastar de você mais rápido que um raio. Queridos, eu sou pastor de uma igreja que ensina sobre finanças. Eu vejo isso. Quando a gente começou a ensinar sobre finanças há 5 anos atrás, pessoas ridicularizaram, xingaram, e hoje eu olho e falo, cara, era só ter respeitado esse assunto. Eu vejo pessoas que tiram sarro, que falam, só pensa nisso. Eu não só penso nisso, eu só quero te ajudar, cara. E a falta de respeito tem feito pessoas pagarem altíssimo preço. Vocês estão aqui? Você somente protege alguma coisa na qual você tem investido. E raramente você vai lutar por alguma coisa que venha fácil. O dinheiro é frequentemente desrespeitado quando os mentores financeiros, me escute, não fazem parte da sua vida. E você despreza seminários quando falam desse assunto. Nada a ver, não vou lá. Meu irmão, eu assisti algumas palestras do pastor Arão. E só a primeira palestra dele eu assisti umas 3 vezes. A mesma palestra, eu assisti várias outras. Mas a mesma eu assisti umas 3 ou 4 vezes. Na terceira vez que eu assisti, que a gente estava em Ubatuba, e eu falei, eu vou assistir o Arão. A gente estava lá e eu fui assistir. Eu falei, cara, ele falou a mesma coisa que em Curitiba, mas está me caindo agora a ficha. Lembra que eu falei que muita coisa só vai entrar no teu coração na terceira ou 4ª vez que você assistir? Amém? Eu já fiz a escola de excelência. Quem já fez a primeira escola de excelência? O material é o mesmo? É igual? Muito diferente. Tem bastante coisa igual? Tem, mas muita coisa. 4 anos se passaram e eu coloquei 4 anos de estudo aqui. Então, queridos, não despreze. Amém? Porque, amados, se a sua mãe ou o seu pai viveram crises financeiras, ele provavelmente te ensinou a importância do dinheiro. Concorda comigo? E com frequência, filhos ricos são descuidados com o dinheiro. Especialmente quando o pai lhe dá algo que ele pede sem ele ter que pagar, tem que trabalhar por isso. Quando você reconhece verdadeiramente o quanto o dinheiro é importante, a sua colheita virá de uma forma miraculosa. E aí entra uma outra coisa. Algumas pessoas jamais pedem uma colheita financeira específica e significante. Amados, eu estou te dando a chave de ouro. Basta você acreditar ou não. Repita comigo. Pedir é a chave para receber. Pastor, que heresia! Então vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Muitos desejam mais dinheiro, muitos anseiam por mais dinheiro, muitos sonham com mais dinheiro, mas nunca pediram mais dinheiro. Uma vez uma mulher chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu preciso de mais dinheiro. Ele falou, quanto? Preciso de mais dinheiro, pastor. Quanto você precisa? Pastor, eu só preciso de mais dinheiro. Aí ele tirou 50 centavos e falou, a tua oração acabou de ser respondida, toma mais dinheiro. Então, alguns toques. Primeiro, muitas pessoas se rebelam contra o pedir. Autossuficiência é a cultura que nós temos. Pedir aparenta uma fraqueza, contudo, pedir é a chave para receber. Segundo, muitos se recusam a pedir a Deus uma colheita financeira. Ignoram a vinda na igreja, ignoram o ato de ofertar, não colocam Deus em primeiro lugar e falta ousadia de se aproximar diante dele. Terceiro, muitos se recusam a pedir valores específicos. Meu irmão, qual foi a última vez que você fez uma lista? Uma vez, eu senti no meu coração de colocar a lista dos meus sonhos da época. Quando eu trabalhava com desenho ainda, e eu estava sentindo que não dava mais para conciliar desenho e a igreja, porque eu tinha a liberdade de trabalhar enquanto não atrapalhasse a igreja. A igreja começou a crescer, eu já não conseguia ficar tanto na igreja, e eu não conseguia dar
ênfase aos trabalhos, ao grafite. Aí chegou uma hora que eu tive que escolher. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, e aí, o que eu tenho que fazer? E Deus falou assim, filho, na força, olha o que Deus falou assim, Moisés na força dele, matou um egípcio. Na minha força ele matou um exército. Filho, na tua força você paga as tuas contas, na minha você realiza os teus sonhos. Aí ele falou, se você tiver fé, faz a lista agora dos teus sonhos. Eu parei e fiz uma lista. E Deus, no mesmo dia, falou com a Viviane lá em casa. Tomamos um ato de fé. Demorou, eu não lembro quantos meses, mas não foi muito. Um irmão me ligou e falou assim, faz tanto tempo, acho que eram uns 15 dias. Faz 15 dias que eu não consigo dormir, que Deus me incomoda para te dar um valor. Quando esse cara veio me dar o valor, sabe qual era o valor? Dos meus sonhos com o dízimo. Vocês estão aqui? Aí, queridos, eu vivenciei isso. Eu sei o poder de ter algo específico para Deus. Quem está aqui, diga amém. Fé requer uma instrução. Fala para o irmão do lado assim, você não pode usar sua fé sem um alvo. Ah, eu tenho fé, beleza. Fé em quê? Eu tenho fé. Fé tem que ter alvo. 4. Muitos se recusam a pedir a Deus com fé. Hebreus 11, versículo 6 diz o quê? De fato, sem fé é... Repita bem alto comigo. Deus quer ser acreditado. O único prazer de Deus é ser crido. E a sua única dor é quando Ele promete algo para alguém e a pessoa fala, será? Vocês estão me ouvindo? Todo esforço de Deus tem um foco, achar uma pessoa na terra que crê no que Ele diz. Uma vez eu levantei as mãos e falei, Deus, se o Senhor pode me usar, eis-me aqui, eu não vou pôr limites para aquilo que o Senhor me mandar fazer. Amados, eu não tenho nada de especial, a única coisa é que quando Deus fala eu acredito. E você pode viver coisas maiores em Deus se você acreditar nas loucuras que Ele te fala. Sabe qual é o grande problema? Nós colocamos limites. Minha lógica não entende isso. Meu irmão, eu deixei minha lógica para trás há muito tempo. A fé não tem lógica, a fé tem obediência. Vê quando eu preguei sobre... não lembro o que eu preguei um dia. Quando a fé te pede um sim. Quando a razão diz não, e a fé diz só vai, e a razão, não, cara, não faz, e você, cara, só faz. Aí eu falei da vida de Abraão, então cuida disso, tá? Repita comigo, lágrimas não movem Deus. Fala assim, desespero não intimida Deus. Fala assim, manipulação não controla Deus. Diga assim, educação não influencia Deus. Repita mais forte agora. Fé é a única voz que Deus respeita. Mas pastor, eu estou chorando diante de Deus. Mas não adianta chorar se você não acredita. A fé tem atitudes. Amém? 5, alguns não pedem porque acreditam que a provisão é soberana, baseada no capricho, nos impulsos de Deus. Se Deus quiser que eu tenha mais dinheiro, Ele vai me dar. Significa que se Ele quisesse te ver penteado, Ele ia pentear o teu cabelo hoje de manhã. Não é o meu caso. A Bíblia diz que Deus deseja que todo mundo se salve, mas todos os dias muita gente morre e vai para o inferno. E aí? Fala para o irmão do lado assim, fala assim, a vontade do homem está envolvida. Amém? 6, alguns não pedem a Deus uma colheita financeira porque acreditam que o dinheiro seja uma armadilha. Uma mulher falou para um pastor uma vez assim, pastor, você não acha que Satanás dá um monte de dinheiro para as pessoas se manterem longe de Deus? Aí o pastor falou, cara, se desse certo isso, você acha que ele não estaria dando dinheiro a rodo para o povo da igreja? Estão aqui? Por que ele não está distribuindo dinheiro assim então? 7, muitos jamais pedem sabedoria financeira a Deus. Isso aqui é muito sério, hein? Escute, muitos jamais pedem sabedoria. Nunca entram num lugar sagrado de oração, no sentido assim, na presença de Deus, antes de comprar um carro, uma casa, coisas importantes.
Não estou falando para você se ajoelhar na frente da loja. Compra um Nike ou um Quixote. Quem era essa época? Compra um Lecheval ou um Montreal. Gente que nem sabe o que eu estou falando, né? Jamais pense em jejuar 3 dias para trocar de emprego. Oh, Deus, é isso que o Senhor espera de mim? Esse emprego vem do Senhor? A Bíblia diz, presta atenção, queridos, que os primeiros discípulos consultavam o Espírito Santo a respeito de tudo. Eles não eram movidos pelas necessidades do povo, eles eram movidos pela voz do Espírito. Fala assim, os discípulos não iam onde eram necessários, mas onde eram enviados. Uma grande diferença. Ah, eu necessito. Não, o Espírito mandava, vai lá. Presta atenção nisso. 8. Muitos se recusam a pedir um milagre específico. Meu irmão, aprenda a ser claro. Aprenda a ser específico. Focalize sua fé. Repita comigo, a fé não responde um som incerto. Amém? Aprenda a ser claro. Eu já falei quantas vezes aqui que quando eu quis sair das contas, não das contas diárias, água, luz, a prestação, estou falando de coisas que ficaram para trás, estão entendendo, né? Eu tinha isso específico e eu orava, Deus, esses são os meus débitos, me ajuda a quitá-lo. E eu sabia tudo e eu orava em cima daquilo. Amém? 9, poucos realmente sabem o que querem financeiramente da sua vida. Meu irmão, olha para mim, se você tivesse R$1 milhão hoje, o que você faria? Viajaria para Cancún. Que mais? E para Aruba. Que mais? E não tem um... Meu irmão, se alguém chegar com... Deixa eu ver quanto que é o estádio. Se alguém chegar com 100 milhões para mim, eu sei onde pôr cada centavo. Antigamente eu falava que eu sabia com 10 mil, 100 mil, hoje já está em milhões. Os sonhos vão aumentando. E não tem nada a ver com a minha vida. Já dei até a dica no começo, entendeu? Sei quanto vale para comprar, sei quanto vale para cobrir, sei quanto vai de som, sei tudo, está tudo específico. Amém? Tem gente que nem sabe onde vai chegar. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Quem já falou que queria ser jogador de futebol quando era criança aqui? Nem sabia o que queria ser, né? Tipo, vou jogador. Quero ser o... Não vou falar o Rivelino, que era época muito antiga. Quando você pedir, fala para o irmão do lado, seja específico. Fala assim, com persistência, com expectativa e honestamente. Amém? Irmão, onde você vai chegar daqui a um tempo? Pergunta para mim, Biga, onde você vai estar daqui 10 anos? Eu te falo onde eu vou estar daqui 10 anos. Debaixo de tudo isso que eu tenho aplicado na minha vida, Deus me mostrou, filho, eu não sei onde eu vou estar ainda daqui mais anos, mas em 10 eu já tenho uma noção. Agora o problema é quando você não sabe onde vai chegar, você fica perdido. Amém? 10, muitos se recusam a pedir alguma coisa aos seus. Muitos preferem reclamar para um colega, lamentar com o cônjuge, ter dor de barriga, se recusam a pedir chefe soluções para os seus problemas, liberação para algum seminário que julga importante, ou até um aumento de salário. Meu irmão, uma vez, eu nem convertido era, ou já era convertido? Eu devia ter acabado de me converter, mas não sabia de nada. Aí, minha mãe era casada com um cara, e esse marido dela foi mandado embora de um emprego, e eu trabalhava num departamento de uma multinacional, e o meu chefe, meu subchefe, tinha um chefe, o outro e eu. Esse cara aqui, do meio, tirou férias, e eu assumi a vaga dele e fiz o serviço melhor que ele. Aí eu tive maior cara de pau, meu irmão, nunca tive problema de falar com o pai de namorada com o chefe, graças a Deus. Aí fui falar com ele, falei, cara, eu estou fazendo o trabalho dele, você tem visto, tal. O marido da minha mãe perdeu o emprego, você consegue estudar algo para mim? Falei, mó humilde, mas eu era moleque, eu tinha 16 anos. Ele olhou e falou assim, ele me chamava de Marcelo, Marcelo, eu vou estudar o teu caso. No outro mês, sabe quanto eu ganhei a mais? Chute. O dobro. Para um moleque de 16 anos, ganhar o dobro de um mês para o outro, era muito ousadia, amém?
Mas e se eu não tivesse pedido? Vocês estão aqui? Tomara que quem trabalha comigo na editora não esteja ouvindo. Mas ó, careca já. 11º. Todo mundo comigo. Muitos se recusam a fazer as pessoas certas as perguntas certas. Por quê? Vamos lá. Meu irmão, jamais pergunte para um cunhado falido sobre investimento. O que você acha que eu faço com esse dinheiro? Nunca! Se ele te perguntar dinheiro, foge, finge demência, desmaia. Nunca consulte os pobres sobre riqueza financeira. Chegar para um cara que não está sonhando igual você, cara, o que eu vou fazer? Estou tendo esse sonho. O cara vai te sugar a energia e a fé. Você consultaria um homem de 180 quilos sobre como emagrecer? Ô irmão, como é que eu faço para emagrecer? Pô, cara, se eu soubesse, eu fazia, né? Muitos se recusam a pedir que planejadores financeiros critiquem os seus orçamentos. Meu irmão, você teria coragem de apresentar a tua vida financeira, quanto você ganha, quanto você gasta para alguém e dizer, pode xingar? Posso te falar? Coragem para falar que você vai fazer, você tem, mas na hora que o cara começa a te chamar de... Cara, você é muito burro, cara. Dentro, vem uns negócios que você fala assim, é ruim, principalmente para um homem ouvir de outro homem que ele está sendo um mané. Só que muda a vida. Vocês estão aqui? Alguns se recusam a pedir aos seus credores novas negociações. Cara, eu te devo. Alguns falam assim, cara, eu vou pagar, igual o Chaves, vou pagar tudo no montão no fim do ano. Quando a gente estava com aquela lista lá que eu falo para vocês de dívidas, a gente tinha uma avenida em Ponta Grossa onde estavam algumas lojas e algumas Fininvest e algumas coisas assim, por ali. Naquela rua, se eu entrasse, eu apanhava da primeira à última loja. Eu tinha medo de entrar naquela rua. E um dia a gente resolveu ir na loja por loja. Fomos para o Bradesco, fomos na loja tal, e começamos a pedir desconto. Não davam. E a gente, cara, quando vocês derem, a gente paga. Um dia o Bradesco ligou. 60%, eu tinha pedido menos desconto, eles deram 60% e os 40% restantes divididos em 12 vezes. A Fininvest 50%, o outro não sei quantos por cento. Sabe o que aconteceu? Deus nos ajudou a pagar, porque a gente foi e pediu. Meu irmão, o problema não é estar devendo, o problema é sumir de quem você está devendo. E às vezes tem cara que prosperou tanto na vida que a sua atitude de chegar para o cara e dizer assim, meu irmão, eu estou te devendo, o que você pode fazer por mim? Tem hora que o cara vai falar assim, sabe o que eu posso fazer? Te perdoar, cara. Deus me prosperou tanto, está livre. Deus te abençoe. Quem já viveu isso? Alguém já viveu isso? Glória a Deus. Mas ele precisou de uma atitude. Não, se ele quer me perdoar, ele vai ter que ligar e me pedir perdão porque me emprestou o dinheiro. Outros, esse é um negócio que eu tenho que lutar comigo mesmo, que é o quê? Outros se recusam a pedir um preço mais baixo de qualquer coisa. Fala para o irmão do lado, aprenda a negociar tudo. Então, amados, Deus deseja que você se aproxime dEle quando você tiver uma necessidade. Ele deseja que você confie nele, Ele deseja que Ele seja a sua fonte. Quer ser a pessoa com a qual você discuta o seu problema. Então, quando você chega para Deus, estou terminando com isso, olha para mim, quando você chega para Deus e discute com Ele, Deus, eu estou precisando disso, para acertar isso, entre você e Deus, isso é um reconhecimento que você sabe, reconhecimento da sabedoria dEle, é um reconhecimento da sua humildade, é uma chave de ouro das mais poderosas. Então, o que eu preciso aprender? Repita comigo, eu preciso aprender a pedir apropriadamente, mais forte, sabiamente, humildemente e com expectativa de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus?
Nessas horas, ou você pede, ou você morre. Sabedoria, intimidade, tudo isso, meu irmão, ou você pede, ou você morre. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer por cada palavra dita aqui. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ministra os nossos corações, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo que nós temos aprendido. E também na área financeira eu quero te pedir, Pai. Eu sei que esse é um ano que tem muitas pessoas vivendo situações delicadas, situações onde é só um milagre. Pai querido, como teu servo e teu sacerdote, eu quero te pedir por um milagre nessa noite. Se você precisa de um milagre na área financeira, levanta a tua mão. Pai querido, em nome de Jesus, tu és o Deus do milagre. Eu quero te pedir uma intervenção sobrenatural, porque tu és o dono da prata e do ouro, Senhor. Eu sei que muitos estão vivendo o que estão vivendo, estão plantando, estão colhendo fruto das suas desorganizações. Mas eu te peço, Espírito Santo, faz algo nessa semana. Dentro do mês de abril, muda a história do teu povo. O Senhor disse que nós estaríamos vivendo coisas sobrenaturais nessa igreja. E nós já temos vivido, mas eu te peço que a partir do momento que nós estivermos colocando em prática tudo que nós estamos aprendendo, que coisas comecem a acontecer no nosso meio. Que possamos ser um exemplo para muitos outros nessa cidade e nessa nação, em nome de Jesus. Amém?